Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, 7 de janeiro de 2026, né? São exatamente 14 horas e 19 minutos, ou 20, né? Vamos falar 20, porque é melhor. Eu sou Haroldo, para quem não conhece. Vou estar aqui com vocês falando sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o capítulo é 89, o fracasso de Pedro. Um assunto, assim, que pega a gente pelo pé porque cada um tem uma visão sobre isso aí, sobre esse fracasso de Pedro. Eu vou fazer algumas perguntas também, né, por causa disso. Então vamos ver o Evangelho de Mateus 26, capítulo 26, versículo 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Quer dizer, Pedro não se misturou com os criados para ver o fim daquilo, né, daquele julgamento, da conclusão da história, né? Pedro, então, como Jesus tinha dito que ele trairia ele, né? Que antes que o galo cantasse pela terceira vez, né? A gente todo mundo conhece essa história. Vamos ver aqui o que diz o Emmanuel. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Sempre é comentado esse assunto no meio de todas as religiões, né? Não só da doutrina, mas também de todas as religiões cristãs, né? Esse fracasso do Pedro, porque ele negou Jesus por 3 vezes, né? Então, nós vamos comentar que o fracasso tem causas positivas, como qualquer êxito. O fracasso tem causas positivas, como qualquer êxito. Porque, mesmo com o nosso erro e fracassos, há quedas, há algo positivo nisso aí. Tem uma causa positiva porque decorre da nossa vigilância, da nossa imperfeição e também de nossa imperfeição espiritual, né? Então, a gente fracassa, mas depois a gente aprende, como Pedro aprendeu. Pedro aprendeu e aprendeu mesmo. Ele, talvez nem todo mundo sabe como o Pedro desencarnou. O Pedro desencarnou crucificado também. Só que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não merecia ficar na mesma posição do seu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. É bom que a gente se atente a isso, porque tem isso aí na história. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Não. Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Medo, erro, interesses. Medo, erro, interesses? É a pergunta, né, que eu estou fazendo. Medo, erro, interesse? Ou seria fácil também, será que algum de nós arriscaríamos defender Jesus numa hora daquela de julgamento, crucificação, prisão,
flagelo daquele, né? Sei lá, acho que todos nós ficaríamos com medo, né? É o mesmo caso de Pilatos. Pilatos também, não sei se vocês perceberam, ele tentou de todo jeito inocentar Jesus. Gente, eu não vejo erro nesse homem. Gente, eu não vejo porquê. Gente, né, eu lavo minhas mãos. Quer dizer, quer dizer, eu não vejo erro, eu lavo minhas mãos. Porque o povo preferiu Jesus do que o outro, que eu esqueci o nome dele. Mas o povo preferiu que crucificasse Jesus. E se ele não faz isso, César ia cobrar isso dele. Ele ia perder o cargo. Pedro, se não faz essas traições, ele ia para um caminho perigoso também, né? Porque é muito fácil falar que ele errou, que ele fracassou, é muito fácil falar isso, mas vamos nos pôr no lugar, né? Mas é complicado mesmo. Mas isso essas perguntas que eu estou fazendo são todas ocasionais, não quer dizer que Pedro estava certo, ou dizer que Pedro estava errado. Não é nada disso, não estamos aqui para isso, não. Útil nesse particular é o exame de sua vigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as evidências recebidas. Por quê? Porque Jesus falou que ele trairia ele antes do que o galo cantasse pela terceira vez. E aconteceu. Então, ele foi advertido sobre isso, ele foi avisado sobre isso, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos, né, supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, para ver o fim. Já lemos lá em cima, que ele fez isso, né? Sentou no meio da criadagem para ver como seria o fim daquele imbróglio ali, né? Mas, gente, é muito complicado. É muito complicado, né? Nós somos espíritos falidos, né? Somos espíritos devedores, eles também. Nós somos espíritos muito atrasados ainda, né? Nós ainda estamos numa situação complicadíssima da nossa evolução espiritual, do nosso caminho, né, a seguir. A gente erra, fracassa, queda-se, mas é preciso que a gente saiba aproveitar todos os três para a nossa melhora, porque a gente não pode continuar errando, não pode continuar fracassando, não pode continuar na queda, né? Espiritual. A gente tem que melhorar. A cada dia procurar melhorar, a cada dia procurar nos fortalecer espiritualmente, a cada dia procurar o caminho, a estrada estreita, não a estrada larga da perdição. A cada dia andar com Jesus, né? Nosso mestre maior, nosso irmão maior, governador desse planeta. A gente tem que estar vigilante. Nós não podemos ficar invigilante como Pedro, no caso. Os Pedros desse mundo, né? Não só o Pedro, né? Os Pedros que existem nesse mundo, que somos todos nós. Todos nós. E a gente não sabe se a gente estava lá também, não. A gente fica julgando Pedro aqui, mas a gente não sabe se a gente estava lá. É Barrabás. Lembrei, é Barrabás, né? Barrabás. Então, a gente não sabe. A gente não sabe disso. Né? Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Com certeza, né? Se refletirmos o porquê do meu fracasso, nós ainda precisamos da dor para aprender o amor.
das sombras para aprender a caminhar na luz depois. E o sol, né? E vocês muitas vezes precisam do fracasso, a necessidade de mudar a nossa atitude. Então, o fracasso nos faz mudar a nossa atitude. Nós precisamos das sombras para aprendermos sobre a luz. E nós precisamos do erro, para aprender sobre o amor, né? De tudo, o amor é tudo, tudo. Deus é amor, então a gente tem que aprender sobre o amor. E o fracasso para nós aprendermos a ter atitudes e não em vigilância espiritual. O testemunho da crença, cumplicidade com a verdade, nem sempre se dá, pois ainda estamos muito presos aos interesses do mundo, com certeza. Foi um momento de vacilação do Pedro, mas o Cristo não o condenou, como não condenou a prostituta, os ladrões que estavam ao seu lado no madeiro. Então, nós ficamos aqui condenando, mas nem Jesus condenou-os, porque sabia da sua pequenez, do Pedro, né? Da pequenez. Né? Jesus não condenou nem prostituta, nem ladrões que estavam ao seu lado lá no madeiro, crucificado com ele. Pelo contrário, delegou-lhe o ministério de conduzir a sua boa nova. O Cristo, que é um espírito puro, entendeu muito antes e lhe advertiu do que aconteceria. O Cristo sabia de tudo, Jesus sabia, né? Mas para Pedro, quem sabe com medo do que estava acontecendo, de sofrer junto com o mestre, falhou. Qualquer um de nós poderíamos ter cometido o mesmo erro, de medo do que poderia acontecer com a gente, né? Graças a Deus e apoio do mestre, ele se redimiu e tocou em frente à obra e nunca mais negou o Senhor. Que nós não fraquejemos nas horas extremas, né? Que nós não... Mas mesmo que aconteça, que saibamos nos reerguer e seguir em frente, convictos do bem que possamos fazer com todo o material que já recebemos da doutrina espírita. Ou seja, nós temos um material imenso da doutrina espírita. Nossa, o Pentateuco lá do Kardec, os livros do Chico, do Divaldo, da Joana de Ângeles, né, do Emmanuel, do André Luiz, e muitos outros, né, que Leão Denis, e Ernesto Bozano, e muitos outros, né, a gente tem que melhorar, porque a gente tem tudo nas mãos, né? Naquela época não tinha não, tá? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que a gente possa entender o fracasso de Pedro, entender a sua queda, entender o seu erro, como Jesus entendeu. Jesus entendeu, Jesus não julgou Pedro, como não julgou Judas, né? Então é que a gente aprenda a entender essas coisas dos nossos irmãos, os erros, né? Os nossos erros, temos que enxergar mais os nossos que os outros. Tá bom? Que não falhemos, que não cairemos como Pedro. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Amo vocês. Até a próxima, se Deus quiser.